Pedra viva, eu sou pedra viva, eleita e preciosa para Deus, eleita e preciosa. Pedra viva, você é pedra viva, eleita e preciosa para Deus, eleita e preciosa. E juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual. E juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pedra viva, eu sou pedra viva, eleita e preciosa para Deus, eleita e preciosa. Pedra viva, você é pedra viva, eleita e preciosa para Deus, eleita e preciosa. E juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual. E juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. E juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual. E juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos unido no sangue do seu Filho, no sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Senhor, nós clamamos que o Senhor fale conosco hoje, que o Senhor venha sobre nós, traga a sua palavra, a sua paz, o seu renovo sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, Senhor. Que a gente tenha algo a aplicar saindo daqui nessa reunião hoje e que isso transforme a nossa forma, nosso modo de nos relacionar, nossa forma, nosso modo de ser igreja. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Manifesto presente. Sonho com uma igreja sem paredes e nem portas, onde ninguém seja impedido de entrar e permanecer, muito menos constrangido quando desejar partir. Sonho com uma igreja sem títulos ou ministérios, sem patentes nem hierarquias, onde cada carência seja suprida, cada missão seja acolhida e cada dom e vocação sejam valorizados como necessários. Sonho com uma igreja onde o verdadeiro louvor seja servir a Cristo, especialmente quando ele aparece nu, faminto, sedento, doente e encarcerado. Onde o grande protagonista seja sempre Jesus. Ainda que naquela noite suas roupas e seu hálito estejam fedendo um pouco,
seus dentes não sejam os mais brancos, nem se encontrem todos na boca. Sonho com uma igreja de pastoreio mútuo, com espaço para o plural e o contraditório, onde todos sejam encorajados a assumir seus erros, ao invés de ocultá-los sob o denso véu do legalismo. Onde ninguém mais precise parecer perfeito para ser amado, respeitado e ouvido. Sonho com uma igreja que não gaste mais nem um centavo das contribuições de seus trabalhadores fiéis com aluguéis e reformas de prédios que serão usados apenas 1 ou 2 vezes por semana, ainda por cima incomodando os vizinhos. Mas que ao invés disso, ocupe hoje as muitas moradas que Jesus prometeu que prepararia para ela. Sonho com uma igreja que saiba contar os seus dias e assim encarne o Evangelho de modo contextual. Não por mera complacência, mas pelo compromisso com a missão que Deus está fazendo na terra. Sonho com uma igreja que não faça pactos nem trocas de favores com poderosos, que esteja rendida a um único Messias, que não se encante pela voz sedutora do capital, nem se apaixone pelo brilho reluzente do poder. Sonho com uma igreja fiel, plural e acolhedora. Sonho com uma igreja presente. Te convido para sonhar junto comigo. Já dizia o velho profeta, sonho que se sonha junto é realidade. igrejapresente.com. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo essa mensagem gravada também. Você é bem-vindo, bem-vinda, seja aqui ao vivo pelo Google Meet ou na gravação do YouTube, onde e quando você estiver. A gente segue fazendo a nossa transmissão daquele que é o texto fundante da nossa comunidade, o Manifesto Presente. E se você não viu as mensagens anteriores, essa é a 5ª mensagem. Se você não viu as mensagens anteriores, pode assistir lá no nosso canal de YouTube, youtube.com/Igreja Presente. Se essa é a tua primeira vez, a gente está no meio dessa série de mensagens, você pode assistir tudo lá. Essa é a 5ª mensagem da série e a gente está estudando a cada mensagem um parágrafo desse texto que você acabou de ver o vídeo aí. Bom, o parágrafo que a gente vai estudar hoje, ele se conecta com pelo menos outros 2 que a gente já falou em outros momentos, algumas semanas atrás. Ele diz assim: sonho com uma igreja que não gaste nem mais um centavo das contribuições de seus trabalhadores fiéis com aluguéis e reformas de prédios que serão usados apenas 1 ou 2 vezes por semana, ainda por cima incomodando os vizinhos. Mas que ao invés disso ocupe hoje as muitas moradas que Jesus prometeu que prepararia para ela. Não sei se você sabe disso, mas no tempo de Jesus, o Templo de Jerusalém estava em construção. A obra magnífica era um presente do rei Herodes para os judeus. Por meio desse templo, ele mantinha o controle religioso e o controle político do povo, além de conseguir uma boa justificativa para pesar a mão nos impostos, né? Sim, porque apesar de Herodes ser rei dos judeus, ele não era um judeu, ele era um pau-mandado de Roma e por todos esses motivos resolveu erguer um templo ainda maior e mais suntuoso, mais glorioso do que aquele que havia sido erguido primeiro por Zorobabel, depois por Salomão. Aquele prédio em São Paulo, você já deve ter ouvido falar, né, da Igreja Universal, que chamam de Templo de Salomão, na verdade não é uma réplica do Templo de Salomão. Aquele prédio é uma réplica do Templo de Herodes. Exatamente esse que estava em construção quando Jesus esteve caminhando naquela terra ali. Para você ter uma ideia do tamanho dessa obra, o Templo de Herodes começou a ser construído mais ou menos 16 anos antes de Jesus nascer. E levou mais ou menos 84 anos para ficar pronto.
tem um momento na Bíblia em que Jesus vai até esse templo e eles mencionam que ele levou 46 anos para chegar naquele estágio de construção. Mas ele levou 84 anos no total para ficar pronto. E foi destruído pelas tropas de Tito 2 anos depois da inauguração. Levou 84 anos para ficar pronto, durou 2 anos e foi queimado e destruído. O que a gente tem até hoje lá foi o que sobrou do templo de Herodes, o Muro das Lamentações. É o único pedaço desse templo que permaneceu de pé. Quando Jesus esteve ali com os seus discípulos, os discípulos ficaram muito impressionados com aquela obra, que ainda estava na metade. Lucas 21, versos 5 e 6 diz assim: alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse, verso 6, virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. João vai narrar esse mesmo episódio e vai acrescentar algumas coisas. Diz assim, João 2, versos 19 e 20. Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Você deve saber disso. Nesse templo existia uma cortina muito pesada. A espessura do tecido dessa cortina dava mais ou menos 3 dedos de grossura desse tecido. Apesar de ser grosso desse jeito, quando a gente lê no texto bíblico, ele é chamado de o véu do templo. O véu a gente pensa num voal, né? Numa coisa leve. Não, não era leve. Era uma cortina com a espessura de 3 dedos. Um tecido muito pesado. E quando Jesus... E essa cortina fazia a separação entre o Santo dos Santos e o resto do templo. O lugar onde eles acreditavam que Deus estava e o resto das dependências daquele templo. Quando Jesus deu seu último suspiro e disse, está consumado, essa cortina se rasgou no meio. Ela rasgou sozinha, sem intervenção de ninguém. Nenhuma mão humana tocou essa cortina para que ela rasgasse. Até porque o texto vai dizer que ela rasgou de cima a baixo. Quando você rasga uma cortina, o que acontece? Geralmente você rasga ela de baixo para cima. Você começa a puxar ela daqui de baixo e ela vai rasgando para cima. O texto diz que ela rasgou-se de cima a baixo. O que dá a entender que a mão que rasgou esse tecido não foi mão humana. Foi a mão do próprio Deus, quem desfez o templo, quem desfez aquele espaço sagrado, quem desmanchou aquele lugar de habitação de Deus. Acontece que, uma vez que Deus desprezou aquele templo construído por Herodes, estabeleceu-se um novo templo. Vocês lembram o que a gente leu aqui que Jesus falou? Que destruam esse templo e eu vou edificar um outro em 3 dias. João vai dizer que só depois da ressurreição foi que os discípulos entenderam o que é que Jesus quis dizer com destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. Ele se referia à sua igreja, ao seu corpo e não a um prédio de pedras mortas. O fato é que Deus não mora em prédios e existem textos no Antigo e no Novo Testamento dizendo isso. 2 Crônicas 6,18 diz isso. 1 Coríntios 3,16 diz isso. Atos 7,48 diz isso. Atos 17,24 também diz isso. E eu só citei alguns. Existem muitos outros textos dizendo Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Em outro momento, em Isaías, Deus vai dizer, que casa vocês podem me edificar? E qual é o lugar do meu descanso? Se a terra é o estrado dos meus pés. Onde Deus mora, então? João 14, 23. João 14, 23, Jesus respondeu, quem me ama,
faz o que eu o ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Morar aqui é a palavra moné. Moné do grego, lugar, morada, habitação, residência. Fazer habitação, fazer morada também é moné. Em toda a Bíblia, essa palavra só aparece mais um versículo. Olha só. Moné, aqui viremos e faremos nele morada, só aparece em mais um versículo em toda a Bíblia. E também está no capítulo 14 de João. João 14, de 1 a 3, vai dizer assim: não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Moné. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Muitos pensam que Jesus aqui está prometendo moradas eternas. Você já deve ter ouvido muitas pregações assim, em que relaciona esse na casa de meu pai há muitas moradas, como se isso estivesse falando do céu, do paraíso. Porque a gente parte do pressuposto que a casa do meu pai, que Jesus está falando, é o céu. Mas se a gente se atentar ao capítulo 14 de João, a casa de meu pai é o coração de quem ama e obedece. Quem ama e faz o que eu ordeno, meu pai o amará e nós viremos para morar nele. Jesus não leva o seu povo para morar. Ele vem e mora no seu povo. É isso que significa o início do livro de João. O Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A casa de Deus é o coração de quem ama e obedece. Então, as muitas moradas que Jesus preparou para os seus discípulos são corações, lares, famílias dispostas a acolher uns aos outros em amor. Simplesmente porque nessas famílias já moram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nunca ordenou que os cristãos edificassem templos em sua honra. Deus nunca ordenou que nós edificássemos prédios para culto. Ao invés disso, ele nos ordenou a hospitalidade. Ele estava preparando o lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Para que os seus discípulos não ficassem dispersos, para que eles não ficassem sem um teto, para que eles não ficassem sem acolhida, sem uma família. Mas onde o Espírito de Deus estivesse, os discípulos de Jesus também teriam uma casa para ficar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha só como é que Pedro vai ilustrar essa relação. 1 Pedro 2, 4 e 5, e depois eu vou pular para o 9. 4 e 5 vai dizer assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. É a música que a gente cantou, né? No começo. Música do Daniel Souza. Vocês, porém, verso 9, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, quando eu estava ensaiando essa música para cantar aqui, a Isa veio falar para mim que ela gosta da forma como da letra, né? Da forma como ele conta o versículo. E ela destacou o juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual. Ela falou, essa forma de traduzir a ideia é muito bonita, é muito singela, muito carinhosa, né? Juntos, bem juntinhos, somos edificados, casa espiritual.
Eu sou pedra viva. Você também é pedra viva. Você também é pedra viva. E quando nós juntamos um punhado de pedras vivas, nós edificamos um templo, uma casa espiritual para Deus. Ou seja, Deus não depende de templos de pedra, Deus não depende de prédios erguidos em sua honra, porque Deus habita em outro lugar. Deus habita na unidade do seu corpo. Deus habita em templos espirituais, feitos na nossa comunhão. Ele habita na unidade da sua igreja. Concluindo, muito mais do que construirmos prédios com os nossos recursos, Deus nos desafia a abrigarmos a sua presença e a sua igreja nos nossos lares, na nossa vida comum, no nosso local de trabalho, no nosso local de lazer, no nosso local de estudo, onde nós estamos e onde nós nos relacionamos com outras pessoas. Pedras vivas formam um templo espiritual para Deus. É somente dessa forma que nós podemos mostrar às pessoas, lembrando aqui Pedro, como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que eu queria falar hoje e vamos abrir para uma pergunta e os comentários aí, quem quiser participar. Tem uma perguntinha aqui para provocar, estimular os irmãos a participarem. A pergunta é a seguinte: o que hoje nos impede de sermos pedras vivas e transformarmos as nossas relações em templos espirituais? Repetindo, o que é que hoje impede a gente de ser pedra viva e de transformar os nossos relacionamentos em templos espirituais ou em casas espirituais para a morada de Deus? E aí podemos abrir os microfones e participar à vontade. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.